Paz do Senhor, amados. Nós vamos celebrar um culto ao nosso Deus, relembrando o sacrifício do seu Filho Jesus, que fez por todos. É um privilégio para nós, é momento de alegria, relembrar a nossa vitória através do seu Filho Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 25 a seguir. João capítulo 1, a partir do versículo 25 a seguir. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem profeta. João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar a correia das suas alpacas. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Amados, eu quero falar nesta noite a respeito do Cordeiro de Deus. Quando eu falo do Cordeiro de Deus, eu estou falando de Jesus. Porque ele já estava, Jesus, o Cordeiro, como ele veio ao mundo e recebeu esse nome, deu-nos o nome de ovelha do seu povo. Ele se colocou como Cordeiro, ele já estava desde o início. O Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. Desde a história do homem no livro de Gênesis, que vem falando sobre o Cordeiro. Está falando de Jesus, apontando para os nossos tempos de hoje. O Cordeiro, o Filho de Deus. Aquele que João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No início da Bíblia, na história de Abraão, quando Deus pede a Abraão para oferecer seu filho Isaque como sacrifício, ali Deus já tinha projetado, estava nos projetos de Deus, a história da manifestação do Cordeiro. Do Cordeiro que ia se manifestar e algo notório ia acontecer para ficar registrado sobre a história de Isaque, o seu filho. E quando Abraão se prontifica em sacrificar o seu filho Isaque, ele prepara tudo para poder fazer o sacrifício, subindo ao monte aonde Isaque ia ser sacrificado, oferecido a Deus, como Deus o pedia. E a Bíblia diz que no caminho, Isaque olha para Abraão e disse: papai, aqui está a lenha, está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Veja só, no holocausto tem que estar preparada a lenha, o altar e o cordeiro, mas faltava o cordeiro. E ele pergunta: papai, aonde está o cordeiro? E a resposta de Abraão foi essa: Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Deus proverá o cordeiro. Ele não disse: eu vou comprar, alguém vai doar o cordeiro. Ele disse: não, Deus proverá
o cordeiro. E a Bíblia diz que no momento que ele preparou o altar, ali não havia cordeiro. Mas ele disse que Deus ia preparar o cordeiro. Deus preparou o cordeiro. Aquele cordeiro que foi morto, foi sacrificado e oferecido no lugar de Isaac. Veja só, Isaac não morreu. Quem morreu no lugar de Isaac foi o cordeiro. Aquele cordeiro que Abraão disse, Deus proverá o cordeiro. Então aquele cordeiro que foi morto no lugar de Isaac, aquele cordeiro já apontava para os tempos de hoje, ele já apontava a vinda do Cordeiro de Deus, ou seja, do Filho de Deus, que ele ia vir para ser feito sacrifício, ser sacrificado em lugar de toda a nação. Ele vinha como um cordeiro para morrer em lugar de todos de uma vez por todas. O cordeiro. Ali estava a história do cordeiro que haveria de vir. O próprio Jesus, como João disse, o cordeiro que tira o pecado. Nós também temos conhecimento, já pregamos várias vezes, sobre a história da Páscoa. O cordeiro pascual. A primeira Páscoa realizada, ali aquela Páscoa apontava Jesus. Quando Deus exigia que o cordeiro oferecido tinha de ser um cordeiro limpo, sem mancha, porque a mancha simboliza pecado. Então não podia oferecer animal aleijado, que tivesse algum problema, cego, manchado não, tinha de ser o melhor. O melhor tinha de ser oferecido, sacrificado, ou então, no caso da Páscoa, que foi a primeira Páscoa, aquele cordeiro, ele foi sacrificado, foi diferente do sacrifício que eles faziam pelo pecado do homem. Aquele cordeiro ele era queimado no fogo, subiu o cheiro, suava a gordura, mas esse foi diferente. A ordem para esse cordeiro da primeira Páscoa, que estava apontando para a Páscoa, a ceia do Senhor, hoje o sacrifício, aquele cordeiro, a ordem foi que eles assassem a carne e comessem a carne assada. Veja só, a primeira Páscoa, o primeiro cordeiro que eles comeram, assaram e comeram a carne assada. E o sangue daquele cordeiro, que simbolizava, que apontava para Jesus, o sangue daquele cordeiro, foi passado na verga dos umbrais das portas. Aquele sangue apontava o sangue de Jesus que ia ser derramado na cruz por nós. Aonde tivesse a marca do sangue, não haveria morte. É uma história que todos nós conhecemos. O espírito de morte passava por cima. A Bíblia diz que Deus via a marca do sangue, que simbolizava o sangue de Jesus Cristo, e ali não haveria morte. É por isso que ele disse que aquele que comer da minha carne, que foi a carne daquele cordeiro que eles comeram, aquele que beber do meu sangue, esses terão vida e vida eterna. Os que comeram da carne, simbolicamente, é o pão que nós ministramos hoje na ceia do Senhor. Então, amados, ali vem falando desde a história do cordeiro de Isaac, o cordeiro da Páscoa. Ele vem resplandecendo essa história e vem se achegando a mais perto. Veja só, começou no início da história de Isaac, de Abraão, das nações. O cordeiro vem se aproximando. Ele vem raiando como o sol, que raia ao amanhecer, que vem brilhando, que vem resplandecendo, porque a Bíblia diz que ele é o sol da justiça e ele é a luz do mundo. Medita. Ele vem resplandecendo a cada dia. Ele vem se achegando a cada dia. O profeta Isaías, ele falava sobre o cordeiro. Aquele cordeiro que havia de ser morto. Aquele cordeiro que foi tirado do meio do rebanho e foi levado ao matadouro pelos tosqueadores. Aquele cordeiro foi levado como uma ovelha e ele não abriu a sua boca. Ele estava falando de Jesus.
aquele cordeiro que havia de ser tirado do meio do rebanho, do meio da tenda. Ele seria levado para ser morto, para ser sacrificado. Ali ele estava falando de Jesus Cristo. Jesus, na história da Bíblia, nós conhecemos que ele foi tirado do meio do seu povo, quando ele foi entregue. Ele estava com os discípulos. Ele estava ali no meio do rebanho, ele estava no meio das ovelhas. Jesus, como Cordeiro de Deus, que veio para ser morto, ser sacrificado no nosso lugar, ele estava, segundo o profeta Isaías, ele estava no meio do rebanho. Quando ele foi entregue, ele estava com as ovelhas, simbolicamente apontando homem, ovelhas de Deus. E ali estava o cordeiro. E ali aquele cordeiro foi levado. Aquele cordeiro foi levado e foi morto no nosso lugar. Falando do Cordeiro de Deus. Aquele cordeiro que foi morto, que foi se oferecer por todos, de uma vez por todos, no lugar dos animais, para que não houvesse mais morte de animais, que ele ia ser sacrificado pelas nações. Como antes, João falava aqui que ele era antes dele. Porque Jesus já existia. Jesus veio primeiro do que ele. Mas ninguém conhecia. Mas Jesus já sabia. E Jesus veio enviado por Deus na frente, batizando em nome de Jesus. E quando perguntaram, mas se tu não és o Cristo, tu não és Elias, e por que tu batiza? E Jesus, respondendo para aquele povo, disse, olha, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu batizo com água. Mas aí vem ele está vindo, que esse eu não sou digno de abaixando a correr das suas sandálias. Eu batizo com água, mas esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus estava falando isto, a Bíblia diz que depois Jesus vem se aproximando para ser batizado por João. E quando Jesus vem se aproximando para ser batizado por João Batista, João olhando para ele, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado, ele veio para nos perdoar. Ele veio com a luz da justiça, ele veio para desfazer com as trevas. Ele veio para fazer com os projetos de Satanás. Ele veio para acabar com toda a história do diabo, para todos aqueles que nele crê no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, crendo, possa ser participante da ceia, da mesa, se alimentar da carne. Porque ele veio para se oferecer, veio para se dar. Se deu por nós entregando a sua carne, simbolicamente representado no pão. Esse pão simboliza a minha carne, esse pão é a carne que vai ser entregue por vós. Quem comer desta carne e beber desse sangue, tem vida eterna. O Cordeiro vai se dar. O Cordeiro vai ser entregue. Isso é para nós, amados, que recebemos, que cremos no sacrifício de Jesus. Isso é para você também, amados, que ainda está de fora, que ainda não teve esse privilégio. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu ao seu Filho ao mundo. Enviou o seu Filho ao mundo para que todos, é para todos, porque ele amou a todos. Se todos crêem no seu sacrifício e ter o privilégio de sentar-se com ele e tomar da ceia, comer da carne do Cordeiro e beber do sangue do Cordeiro, para essas pessoas não haverá morte. Quem está dizendo é Deus, através da carne do seu Filho, do sacrifício do seu Filho. Ainda está aberto, ainda tem carne, ainda tem sangue. Jesus, ele não morreu. Jesus, ele está vivo. A palavra de Deus é verdadeira.
ela se cumpra todo dia, toda hora, na vida daquele que crê. Há uma porta aberta, há um caminho aberto, há uma solução para as nações, há vida e vida com abundância, alimento e alimento com abundância, o alimento, a palavra de Deus, que é pão vivo que desceu do céu. O verbo, a palavra de Deus é o verbo, pão vivo que desceu do céu. Se você comer desse pão vivo que desceu do céu, esse pão que é Jesus Cristo, você comer pela palavra que você está ouvindo, para você não há morte, para você há vida, porque a minha vida, a sua vida está em Jesus Cristo. Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Isso, amado, aonde mais se refere falando do Cordeiro, de Gênesis até Apocalipse, é no livro de Apocalipse. É onde mais fala do Cordeiro. O resplandecente, a estrela da manhã. No Apocalipse, no capítulo 21. A lâmpada, ele fala do Cordeiro e da lâmpada. Ele está falando a lâmpada, falando de luz. A luz, a lâmpada é luz. Então ele veio trazer a luz. E ele disse, eu sou a luz do mundo, porque todos andavam em trevas. Ele veio para tirar as trevas, a luz veio para desfazer com as trevas que estavam em mim, o pecado que me levava à morte, que estava em mim. A luz que é Jesus Cristo, através da palavra, o seu Santo Espírito resplandeceu sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que receberam Jesus, o Cordeiro de Deus, como sacrifício, pela sua vida. Essa luz que Jesus resplandeceu sobre as nossas vidas e as trevas foram dispersas. As trevas bateram em retirada. Ou seja, o espírito de morte bateu em retirada. Então não há mais morte, porque agora nós estamos na luz. O Espírito de Deus está sobre nós. A luz resplandece sobre nós. Há um caminho que essa luz, ela clareia esse caminho a qual nós caminhamos. E a Bíblia diz que nós não vamos errar, porque nós já estamos no claro. Nós não estamos andando no escuro. Nós sabemos para onde nós estamos indo, porque nós vimos o caminho. Esse caminho tem nome, esse caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O Cordeiro de Deus que veio para abrir o caminho aonde não havia caminho. Então, amados, um privilégio muito grande para todos aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida, como aquele Cordeiro puro, limpo e imaculado, que foi morto no meu e no seu lugar. Porque a cruz não era para ele, a cruz era para nós. Nós já recebemos o salário do nosso pecado, mas por amor, o amor de Deus sobre todos, Deus deu o seu único filho, o Cordeiro, para que ele viesse e tirasse o pecado daqueles que nele creem. Você quer ser limpo do pecado? Você quer ser curado? Você quer ter a luz da vida? Você quer ver o caminho? Você quer ver Jesus? Deixa ele entrar, que ele vai resplandecer na sua vida. Ele disse, se você abrir, ele entra. Deixa ele entrar. Ele vai mudar a tua história. A tua mente vai resplandecer. Você vai ver Jesus com os olhos da fé. Ou seja, você vai ver o caminho aberto. Você vai ficar sabendo para onde você está indo. Porque ele disse que o Cordeiro ele vai na frente. Ele vai na frente, abrindo o caminho, tirando as pedras de tropeço, desfazendo as barreiras, desfazendo com todos os espíritos de Satanás, desfazendo com as trevas, para que eu e você possamos andar, possamos seguir. Seguir o Cordeiro, vai levando mais à frente, abrindo e levando o seu rebanho na direção do Pai. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Ele quer te libertar. O sangue de Jesus liberta e purifica de todo o
pecado. Está escrito, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amado, você só é livre se você for liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Você só é liberto se você for através do sangue daquele cordeiro, o cordeiro de Isaac, que tirou ele da morte. Se você quiser vida, se você quer ter a eternidade com Cristo, abra o seu coração e deixe ele entrar, porque ele disse, se ele entrar, ele vai sentar e você vai cear com ele e ele com você. Você vai ter esse privilégio que nós estamos tendo de tomar, de comer da carne do Cordeiro de Deus. Você vai ter o privilégio de ser marcado, de receber a marca. A partir da marca que você recebe do sangue de Jesus, você se torna agora filho de Deus. É necessário para que você seja filho de Deus que você tenha a marca. A marca significa que você aceitou o sacrifício de Jesus, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele disse em 1 João, capítulo 1 a seguir, salvo engano, no versículo 8, eu vim para todos, mas nem todos me receberam. Mas tanto quanto me receberam, a esse deu-lhe poder de serem chamados filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Ouça esta mensagem e seja abençoado por Deus através dessa palavra, porque essa palavra é verdadeira. Essa palavra não é a palavra do pastor Francisco, essa palavra é a palavra de Deus. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Se você não for limpo pelo poder e pela palavra de Deus, você vai receber a recompensa. A Bíblia diz que a recompensa, o salário que você vai receber é a morte. O salário do pecado é a morte, não a vida, a morte. Você vai morrer. Mas se você quer ter vida e vida eterna com Cristo Jesus, deixa ele entrar. Deixa ele te marcar com o sangue que foi derramado na cruz. Receba essa marca e torne-se filho de Deus, propriedade de Deus. E assim você possa sentar na mesa e cear com ele e ele com você. E nós temos a certeza absoluta que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós vamos agora participar. Quando pela última vez que ele ministrou a ceia com os discípulos, ele pegou o pão e disse, esse pão simboliza o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Esse pão simboliza, quem disse foi Jesus, o meu corpo, que vai ser entregue por vós. E este vinho é o símbolo do meu sangue, que vai ser derramado por vós. Vai nos lembrar a primeira Páscoa, que foi ministrada lá no livro de Êxodo, naquele cordeiro que eles comeram a carne, simbolizando o pão, o corpo de Cristo hoje. Eles comeram a carne assada do cordeiro, porque já estava apontando para essa ceia que nós tomamos hoje, o pão, símbolo do corpo do cordeiro. E este sangue que é vida, não vai ser passado mais nos umbrais das portas. Agora esse sangue, essa marca, está em nós. Por quê, pastor? Porque nós somos o templo. Nós somos a casa. Nós somos a morada. A morada de Deus. Então ali está a marca do sangue, ali está a presença de Deus. Você quer essa presença na sua vida? Você quer ser marcado com sangue? Você quer tornar-se templo, morada de Deus? Abra o seu coração. Abra o seu coração para você poder sentar na mesa. Você que está apto para tomar a ceia, você vai cear conosco agora. Todos que tiver hábito para tomar a ceia,
O sacrifício do Cordeiro foi por todos, mas é necessário que esteja habilitado. É necessário que esteja enquadrado na vontade de Deus para poder sentar na mesa e tomar a ceia. Nós vamos cear agora. Você que está habilitado, você vai pegar o pão, vai tomar o pão e vai pegar o vinho, relembrando o sacrifício de Jesus por mim e por você. E vai tomar. E vai louvar a Deus com cântico, agradecendo a Deus por todo o seu amor, pela sua misericórdia, por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Depois que Jesus retorna para o seu lugar de origem, ficou para os líderes da igreja para ministrar a ceia do Senhor. Sempre onde eu costumo ministrar, Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é a ceia, Ele é o alimento, Ele é a vida, Ele é o pão que desceu do céu. Como foi ministrado na palavra, o apóstolo Paulo ministrando à igreja, como eu, como outros pastores, outros líderes, ministra, falando que Jesus, Ele é o pão da vida, que foi dado para todos aqueles que comerem nele tem a vida. Paulo ministrando, ele diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ele recebeu essa autoridade, também ele ensinava. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, foi quando pela última vez ele ministrou a seus discípulos. Tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, toma o pão e coma. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Isso é Jesus falando para os discípulos. Tome e coma. Isto é o meu corpo, que está dizendo Jesus, que é partido por vós. Então, você vai agora se alimentar da carne de Jesus. Simbolicamente, através deste pão e deste vinho. A pastora vai estar apresentando a Deus o sacrifício do seu filho, o Cordeiro, aquele que veio para tirar o pecado do mundo e que só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ela vai estar orando, agradecendo a Deus pelo sacrifício do Cordeiro puro e imaculado, Jesus Cristo, que morreu por nós. E assim, em seguida, nós estamos tomando o pão e depois da leitura nós estamos tomando o vinho. Pastora. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. É muita alegria, é um momento de glorificação, de exaltação ao Senhor. Quando nós estamos privilegiados, mais uma vez, de podermos estar na presença do Senhor para ceiarmos e participarmos da sua mesa, em alegria, em adoração a Ele. E eu quero te pedir, queridos, que nesse momento, pega o seu pão, pega o seu vinho e coloca na sua mão e agora curva a sua cabeça e ora juntamente comigo. Você aí na sua casa é autoridade, você é sacerdote, você é sacerdotisa, quase não sai. Então você pode abençoar. E nós estamos agora orando e abençoando em nome de Jesus. Pai querido e amado, exaltado para sempre seja o teu nome, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse dia maravilhoso, Pai, onde nós temos o privilégio de separadamente, mas espiritualmente, nos reunirmos em oração, em adoração, em glorificação ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E está aí, Deus, a Tua igreja reunida, cada um na sua casa, porque a igreja somos nós. E nesse momento, Senhor, nós elevamos os nossos pensamentos até os céus. E queremos, Pai, Te agradecer por esse momento lindo, maravilhoso. Amém. Único neste dia e neste ano, Senhor. Por isso, Deus, esse mês, eu tenho certeza que não haverá mais 6 de maio de 2020.
Mas eu tenho certeza que nesse momento o Senhor está conosco e amanhã será um novo dia. Amém. Deus, eu quero apresentar ao Senhor esse pão, esse vinho e o que está na mão de cada irmão nessa hora, meu Pai, para ceiar. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, meu Deus, porque representamos a carne, representamos o sangue do Cordeiro, que um dia lá naquela cruz foi morto, humilhado, despedaçado, Senhor, pelas nossas vidas, mas que hoje, Senhor, está no nosso meio, que hoje, Pai, está diante de Deus, como sacerdote, como intercessor, ó Deus, e mora dentro de cada um de nós. Então, somente com alegria que hoje, Senhor, nós apresentamos a Ti, porque ceiamos, ó Deus. Amém. Nos alimentaremos do Teu corpo, nos alimentaremos da Tua carne e do Teu sangue, que é renovo, que é restauração, que é libertação, que é salvação. Por isso, Deus, nós abençoamos, ó Deus, esse simples pão e esse simples suco, porque ele transformará em uma grande graça na vida da tua igreja, Senhor, em um grande renovo e em um grande regozijo na vida daqueles que ó Deus, com amor, que com adoração ceará, ó Deus, nesse momento. Por isso, Deus, visita cada irmão nessa hora, Pai, que vai cear juntamente conosco, cada família. Ó Deus, abençoa, restaura. Ó Deus, traz a força, tira todo o cansaço, Senhor. E no nome de Jesus nós profetizamos dias melhores na Tua presença, Senhor. E uma unção de alegria, Pai, de gozo. Ó Deus, seja liberado nesse momento. Amém. Para o Teu povo, Deus, para a Tua igreja, Senhor. Nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, meu Deus. Ai, Deus, porque o Senhor vive, Jesus, e nós podemos crer no amanhã. Que será tão lindo, tão maravilhoso. Exaltado seja o Teu nome, Jesus. Tomamos o pão. Não, e toda a glória seja dada ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Relembrando o sacrifício do Filho de Deus que foi morto por todos. Pode tomar o pão. Aleluia, Jesus, tome seu pão agora. Está escrito: se tomar esse pão e esse vinho sem estar apto, você tenha feito aliança com Cristo pela fé, pelo seu sacrifício. No versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se a si mesmo, que você está habilitado diante de Deus, pode cear. No versículo 25 está escrito: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber em memória de mim. Ou seja, relembrando o sacrifício de Cristo. Pode tomar o cálice, dando glória a Deus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, Jesus.
Louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre, meu Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Deus amado e Pai, Louvado seja o teu nome, Jesus. nós te louvamos pela tua bondade, pela Santo tua é o teu nome, misericórdia, Jesus. pela tua palavra, pela tua fidelidade que tem se cumprido nas nossas vidas, porque a tua palavra é verdadeira. Nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Nós cremos que amanhã não vai ser diferente. Verdade. Ou seja, até a tua vinda, Amém, o Jesus. Senhor cuidará de nós. Aleluia. Muito obrigado, Jesus, por este dia, por este momento, por essa oportunidade de prestar este culto de adoração e poder sentar na mesa contigo e cear contigo, na certeza absoluta que nós estamos colocando, ingerindo no nosso corpo Amém, a vida pro próprio Jesus nas nossas vidas, pela fé, porque Ele é a vida. Muito obrigado, Jesus, que assim seja na vida de cada um dos teus filhos que está tendo esse privilégio de cear, de estar ingerindo, tomando esse pão pela fé, comendo este pão pela fé, comendo a carne do Filho de Deus, comendo da carne do Cordeiro, relembrando o sacrifício que foi feito com aquele Cordeiro na primeira Páscoa, do Velho Testamento, quando aquela carne assada, o povo da promessa de Deus de Israel comer a carne do Cordeiro, porque ela estava apontando para a carne, para o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concedeu. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa todos, meu Deus. No nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Nós só temos que te agradecer. Que teu amor eterno e que teu Espírito Santo, e que as doces consolações esteja com cada um dos teus filhos, abençoando, dando noites de paz, de sonos e dias de paz e de alegria na presença de Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Aleluia.